Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E quem gostar, se inscreva no canal, curta, compartilhe, dê o like, né? O like realmente é o que dá visibilidade do conteúdo dentro da plataforma do YouTube. Eu resolvi falar hoje, regravar hoje, né, algumas indicações de livros para entender Karl Marx. Tá? Eu escolhi ali da minha coleção alguns livros e vou explicar um por um, tá? Sobre Karl Marx, livros de Marx e livros de pessoas que analisam Marx a vida toda. Tá? O primeiro livro é Ao Leitor de Marx. Esse livro explica, né, de forma a você entender, né, os escritos de Marx, que são bastante abstratos, né, que tem uma complexidade intelectual muito grande. Esse livro é do professor José Paulo Neto, marxista, que leu o Manifesto Comunista com 14 anos de idade. E desde então se tornou comunista e está beirando aos 70 anos. Tá? Então, ao leitor de Marx. O Manifesto Comunista é primordial. Tá? O Manifesto Comunista, que foi lançado em 1848, na última semana de fevereiro de 1848, né? O Manifesto Comunista, embora ele pareça grosso, mas o manifesto em si tem 30 páginas, 33 páginas, mais precisamente, tá? Esse livro aqui é o que está a história da humanidade, a história da luta de classes, um espectro, né, ronda a Europa, que é o espectro do comunismo, e aqui ele vai explicar como a sociedade foi explorada desde a Idade Antiga e o que o comunismo almeja para a sociedade. Tá? O manifesto é o documento político mais publicado e mais lido no mundo, depois da Bíblia, tá bom? Manuscritos econômicos e filosóficos, né? Muitos chamam de manuscritos econômicos de Paris. Marx estava em Paris, ele escreveu esse livro com 25 anos de idade e ele faz uma contestação que debulha, né, Hegel, do qual ele foi seguidor quando jovem. Ele era um jovem hegeliano, Hegel é de esquerda, mas ele debulha dizendo que o Estado não é capaz de acabar com as desigualdades sociais, porque o Estado é burguês, tá? Então, o Estado não tem essa capacidade, porque ele não é capaz de fazer a emancipação humana e social do ser humano. Mas eu indico para ler, né, principalmente a introdução que está no final do livro. Marx escreveu no começo de 44 esse livro, né? Depois de ler a filosofia do direito de Hegel, ele lê e ao mesmo tempo ele debulha, né, a obra de Hegel ao afirmar que o Estado não é capaz de acabar com a perpetuação das desigualdades sociais. Mas a introdução que está no final, que ele escreve depois, é uma carta belíssima e inclusive está lá, né, que a religião é o ópio do povo, mas aí eu vou deixar para a interpretação de vocês, né, que para mim é o texto mais brilhante escrito, né, por Karl Marx. Tá? São 10 páginas, né? E o restante do livro é o debulhamento, né, da obra de Hegel, a filosofia do direito de Hegel. E ele escreve a crítica à filosofia do direito de Hegel. Esse é Manuscritos Econômicos e Filosóficos. É o primeiro livro, não é? O primeiro livro de Karl Marx que fala do materialismo histórico dialético, né? Ele vai começar a ter a visão de que só é possível analisar a sociedade a partir da economia depois de ele ter contato com uma obra que eu já vou falar, tá? E aqui o primeiro insight que ele tem a respeito da economia como meio principal de se analisar uma sociedade, tá? A sociedade só pode ser analisada a partir do momento da distribuição de mercadorias, tá bom? A questão judaica.
A questão judaica de Karl Marx, não é? Ele está debulhando Bruno Bauer. Bruno Bauer foi um orientador dele na universidade, mas ele está debulhando por quê? Porque Bruno Bauer acusa os judeus de não abrirem mão da sua religiosidade, não é? Mas Marx diz que a religiosidade não é importante para exercer cidadania. Na época, a Alemanha não aceitava contratar no serviço público, né, judeus. E Marx está dizendo, olha, a religião ela tem que estar abaixo da emancipação humana e política, por isso há necessidade de um Estado laico. Um Estado que não segue religião, e é o que, infelizmente, nós estamos vendo 200 anos depois no Brasil. Os despossuídos. Os despossuídos, Marx está fazendo uma defesa, né, da ralé alemã, que está sendo acusada de roubo de madeira porque eles estão tirando da floresta gravetos e folhas para fazerem fogueira para não morrer de frio. Né? O feudalismo ainda na época da Alemanha, que ela tardou a fazer a Revolução Industrial dela, impedia, através de lei, estava tentando impedir através de lei, que eles retirassem esses gravetos do chão e as folhas para poderem fazer fogueira, porque eram propriedade senhoril e pobres não poderiam estar levando o que está no chão, tá bom? Marx vai, inclusive, entrar em briga com a Prússia na época, justamente por causa dessa defesa, e a partir daí ele será perseguido ao ponto de perder cidadania e morrer em 1883, um ser humano sem cidadania, exilado em Manchester, na Inglaterra. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Esse livro é de Friedrich Engels. Esse livro aqui, ele é um dos mais importantes para a vida de Marx. Por quê? Porque através da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, Marx vai ter contato com a classe trabalhadora. Engels está fazendo aqui uma análise de 21 meses que ele passa conhecendo a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ele que é filho de um industrial, mas ele está vendo a miséria que vivem, né? A miséria que chega do salário razoável à morte por inanição da classe trabalhadora explorada. Inclusive, né, ele fala aqui de como as crianças que trabalhavam na indústria na Inglaterra dormiam em caixotes de meio metro no sul da Inglaterra, no norte da Inglaterra, que é extremamente frio, passavam diversas necessidades, e crianças que começavam a trabalhar aos 2 anos de idade. Né? Os becos da Inglaterra, né? As precárias formas de moradia, né? A precária condição de alimentação e o sofrimento imposto, por quê? Também pela reserva de mercado de desempregados que acontece no Brasil hoje, para que o trabalhador seja chantageado, né, na redução de preço do salário para a obtenção de mais-valia da classe dominante, que é a burguesia industrial. Para falar sobre Capital, eu indico não só as aulas do José Paulo Neto, porque o Capital é um livro de extrema complexidade, não é? Vai ser escrito na maturidade de Karl Marx, e é só dele, é uma produção só dele. Friedrich Engels não participa, tá? É extremamente complexo, mas ele está provando por A mais B que existe a mais-valia e que o empresário explora a mais-valia. E não precisa refletir muito, é só entender, por exemplo, que o dono da Ambev, que vende cerveja, hoje tem um patrimônio avaliado em 30 bilhões de dólares, enquanto os funcionários dele continuam pobres desde o tempo que entrou nas fábricas e até hoje continuam na mesma situação, mas ele vai crescendo a fortuna. Isso significa mais-valia, mais valor, tá? David Harvey explica como ler, né? Ele escreve 5 livros para entender o Capital, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5 e assim por diante, tá?
E por fim, o Capital, não é? Esse livro que eu tenho, do Capital Volume 1, é um livro que eu pretendo trocar, não é? O Capital, Crítica da Economia Política, de Karl Marx, onde ele prova por A mais B que o trabalhador é explorado, tá? Esse livro eu pretendo explorar, pretendo trocar na minha coleção, porque eu acredito que as publicações da editora Boitempo são muito melhores e tem muito mais conteúdo, tá? Para você ter uma ideia, esse é o Capital, por uma editora que não é a Boitempo, ele não é um livro muito grosso, o volume 2 é da Boitempo. São 5 volumes. Volume 2 da Boitempo. Ele é um pouco mais grosso, vocês não acham? Não é? Isso aqui é bom lembrar que todos os livros que Marx escreveu, né, foi na ponta de uma caneta tinteiro que mergulhava num potinho de tinta, né, e ele conseguiu produzir, né, que segundo hoje, né, são aproximadamente 50 obras. Eu tenho em volta de 35 obras, porque muitas não são traduzidas para a língua portuguesa. Mas o projeto Mega Marx Extazauber, né, que está sendo desenvolvido na Alemanha, pretende compilar todos os cadernos de Marx, que muitos ainda não foram lançados, e que essa obra, produzida por esse gênio da história da Idade Contemporânea, considerado uma das mentes mais brilhantes da humanidade, né, pode chegar de 100 a 114 livros. Não é? Num homem que tinha uma série de doenças, né, que eu já falei em outras gravações anteriores. Marx sofria de neuropatia, dores reumáticas, dores neuropáticas, gota, problema de fígado, pulmão, né, que foi que o matou. Fora isso, ele perde, porque ele vive sempre em extrema pobreza, por não ter acesso à universidade e por não ter acesso ao emprego no mundo do trabalho. Por quê? Porque ele optou por defender a classe trabalhadora, por isso ele vai ter seus direitos reduzidos como ser humano e vai viver na Inglaterra exilado até a sua morte, que foi em março de 1883. Tá? Aos 64 anos, ele já havia perdido 5 filhos antes de morrer, né, dos 7 que teve, e perdido a esposa também. A última filha, a mais velha, né, ela morreu 2 meses antes de sua morte. Então, com todo esse sofrimento, com todas essas doenças, né, as obras deles podem chegar de 100 a 114 livros, que dá em média, se a gente pensar, no mínimo 2,5 livros por ano ele publica. Né? Uma coisa de alto grau de abstração, é uma coisa que não é qualquer ser humano, né? Tem que estar acima da inteligência e na genialidade para poder produzir uma fortuna de trabalhos acadêmicos, não é? Científicos, abstratos, não é? E até que derruba a abstração da ontologia. Tá bom? Então são livros indicados, eu indico, né? O Capital, antes de ler Capital, também Grundrisse seria uma obra que é o esboço do Capital. Grundrisse ele publica em 1865, tá? E por último, eu indicaria mais 2 livros, né? O 18 Brumário de Louis Bonaparte, não é? Quando ele faz uma análise da conjuntura da França depois da Guerra Civil de 1848 e o pobre votando, não é, num não representante da classe dos pobres, um burguês que mais tarde vai dar um golpe na própria burguesia, mas consolida ainda mais o domínio burguês sobre o Estado. Ok? Essa foi minha participação. Até a próxima.